Outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Deus em Cristo abençoe. Louvado seja Deus. E os irmãos podem estar pensando: meu Deus, o que é que o pastor vai falar aí? Mas eu confesso que nessa noite Deus tem uma palavra ao seu e ao meu coração. Nós vamos falar aqui nessa noite com os irmãos 4 pontos importantes na vida do crente, na vida do homem, transformando o fracasso em vitória, transformando a maldição em bênção e transformando o mal em bem e transformando o azar em sorte. Se Deus me permitir que eu falo tudo isso aqui, mas eu vou ser bem rápido, porque na verdade cada um de nós temos um compromisso de servir a Deus. Mas meios compromissos que nós temos com Deus, os irmãos vão perceber que o apóstolo Pedro, um homem que disse para Jesus certa feita: Senhor, se possível for, eu vou contigo até a morte. Jesus disse que quem era ele para fazer aquilo? Jesus disse para ele: olha, você não dá conta não. Você não dá conta disso. E uma coisa é eu pedir a Deus para guardar você, porque o inimigo das nossas almas quer se dar você como um trigo na peneira. Mas eu clamei ao Pai a seu favor. Mas olhando um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar a esta palavra: transformando fracasso em vitória. Os irmãos podem perceber que Pedro, um homem que andava junto de Jesus e andava com Jesus, vendo o que Jesus as fazia, nós vemos que chegou o momento em que, quando ele disse que iria com Jesus até a morte, ele disse: olha, Pedro, eu quero te dizer que antes que o galo cante, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: eu não sou seu amigo. E alguém disse que esse galo, isso é uma invenção dos fazedores de sermão. Esse galo era uma corneta lá em Jerusalém que era tocada. Mas Jesus não falou de tocar corneta chamado galo, não. Ele disse: antes que o galo cante, não antes que alguém toque uma trombeta, não. Alguém disse que é uma trombeta, mas não é trombeta, não. É literalmente o galo. O galo, quando ele chega à meia-noite, aproximando da meia-noite, ele dá o seu cantado. Mas Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E disse que quando Jesus for levado para o pátio, a Bíblia disse que Pedro seguia a Jesus de longe. Aqui está o início de um fracasso de um homem e de uma mulher que quer seguir Jesus de longe. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Nós temos que seguir Jesus de perto mesmo. Se alguém querer, nós vamos seguir de perto. Mas se alguém não querer, nós vamos seguir de perto. Porque seguir de perto, irmãos, é confessar que Ele é Deus, que Ele é poder, que Ele é amor, que Ele é Salvador, que Ele é
libertador, que ele dá ao homem uma condição de vida para chegar até o céu de glória. Aleluia, meu Deus! É isso que é seguir de perto. Mas a Bíblia diz que Pedro, infelizmente, estava seguindo de longe. Mas eu quero te dizer, se porventura tiver alguém seguindo Jesus de longe, meu irmão, chega para perto. E alguém pode perguntar, mas pastor, como é que eu posso chegar para perto de Jesus? Lendo a palavra, orando ao Senhor, adorando o seu nome e glorificando o seu poder. Essa é a forma de nós chegarmos perto. Às vezes você está lá no seu trabalho, às vezes você não pode cantar alto. Espiritualmente você canta e Jesus recebe lá no céu, você fica perto de Deus e Deus perto de você. Essa aqui é a verdade. Por isso é que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, pecador, e vós de duplo ânimo. Então você, eu, nós temos que estar seguindo a Jesus de perto, porque de perto, a hora que você grita, Ele está pronto para te acudir. Quando você está seguindo de perto, a doença chega, você grita, Ele te acolhe. Um problema acontece com o filho ou com a filha, perto ou longe da sua casa, Ele acolhe. Por quê? Porque você está seguindo Ele de perto. E quem está seguindo de perto também está com a vitória. Aleluia, meu Deus! É isso que nós temos que entender. E a Bíblia disse que o apóstolo Pedro, ao negar 3 vezes, disse que logo começou aí o seu fracasso. Ele sentiu agora, meu Deus, eu negar o meu mestre, aquele que eu andei junto com ele, aquele que eu sei que ele é Deus. Não, eu não posso fazer isso. E a Bíblia disse que quando ele negou 3 vezes, ele não só emocionou, mas ele arrependeu. Porque a grande vitória do homem e da mulher está no passo a passo do arrependimento. Arrependimento é a vitória na certa. Você pode ter caído porventura, mas quando eu e você nos arrependemos, nós aproximamos da vitória. E quem aproxima da vitória, aproxima de Deus. E quem aproxima de Deus é mais do que vencedor. Isso é que é entender, irmãos. É por isso que Paulo, na sua palavra, ele disse de maneira bem clara: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Louvado seja Deus, porque ele disse aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É por isso que eu e você temos que correr sempre na direção de Deus. Porque eu, estando fraco, correndo na direção de Deus, ficarei forte. E ficando forte, eu me torno um vencedor da consequência do mal que estava vindo sobre mim. Daí nós podemos ver que Pedro, ao se arrepender, o seu fracasso virou vitória. Virou vitória por quê, pastor? Porque ele se arrependeu. O arrependimento traz refrigério na vida do homem. O arrependimento traz refrigério na vida da mulher, traz refrigério na vida da criança, traz refrigério na vida do jovem. Por isso é que a própria Bíblia diz, lá em Atos 3,19, quando ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e assim venha o refrigério pela presença do Senhor. Então todo arrependido, ele gera um refrigério na sua alma, no seu espírito, por que não dizer no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É isso que nos alegra, irmãos.
O arrependimento, ele gera refrigério na vida do homem. E gerando refrigério, já está escrito, gerou vitória também. Por isso é que nós temos que nos permanecer sempre arrependendo. Alguém pergunta, pastor, mas o senhor também arrepende? E ai de mim se não me arrepender. Ai de nós se não arrepender. Todos os dias é dia de arrepender, porque eu sou falho, eu sou humano e nós falhamos. Mas ao dobrar o joelho, a primeira petição minha é: Senhor, perdoa o meu pecado. E quando eu clamo ao Senhor, perdoa o meu pecado, a Bíblia diz que Ele é o meu advogado para me perdoar. Porque está escrito, filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí está, irmão. Então, muitas vezes, o fracasso nosso não é para destruição, mas às vezes é para que uma vitória chegue, que depois do fracasso, você se arrepende. Depois do arrependimento, você vai trazendo refrigério para a sua alma e a vitória chega e o nome do Senhor é glorificado. Por isso que o inimigo fica com raiva quando um crente se arrepende. Ele tem ódio quando o crente se arrepende. Sabe por quê? É porque no arrependimento que está o meu retorno para Deus. É por isso que eu, a dobrar o joelho, a primeira coisa que eu digo: Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu não quero ser vencido, eu quero ser um vencedor. E todo aquele que quer ser um vencedor, ele é o dono da vitória. Ainda que o inimigo queira ou não queira, nós somos donos da vitória, porque a nossa vitória, ela foi comprada no Calvário, não comprada e não com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. E por isso eu tenho vitória, você tem vitória, e nós somos vitoriosos. Aleluia! Infelizmente, muita gente, às vezes até dentro da nossa comunidade, quer o nosso fracasso, ou quer a nossa derrota. Mas não foi ele que morreu por mim na cruz. Não foi ela que morreu por mim na cruz. Quem morreu por mim na cruz foi Jesus, o Filho de Deus. Aquele que não olhou para o meu pecado, não olhou para o meu fracasso. Ele perdoou Pedro, Pedro se levantou e agora nós vemos ele dizendo para Pedro, depois da ressurreição, Pedro tinha fracassado, mas Pedro arrependeu. Ele encontrou com Pedro depois da ressurreição e perguntou por 3 vezes: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, eu te amo. Evangelho de São João 21:15, ele disse: Pedro, você me ama, Pedro? Ele disse: Senhor, eu te amo, Senhor. Na 3ª vez: Pedro, você me ama? Ele disse: ó Senhor, tu sabe, eu não vou falar mais nada, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe tudo. E ele disse: então, apacenta, cuida do meu rebanho. Veja bem, um homem fracassado, agora levantado. Então, muita gente que fracassa nessa vida, acha que fracassou, acabou. Agora é condenação para ele. Não, meu irmão, se você arrepender, você levantará e vai produzir flor e fruto para a glória do nome do Senhor. Porque aí é que está a sua vitória. Do fracasso e a vitória eu consegui chegar. A hora que está correndo. Agora nós vamos falar da transformação da maldição em bênção. Os irmãos sabem bem da história de Balaão, que foi aquele que a jumenta falou com ele. E a Bíblia conta tranquilamente que quando Israel estava vindo do Egito, ele parou nas terras de Moabe. E Balaque não estava satisfeito, porque sabia que
o povo de Israel era uma potência e continua sendo e vai ser uma potência até o final. Disse que Balaque mandou chamar Balaão para que pudesse amaldiçoar Israel. E Balaque foi feita uma oferta de dinheiro para ele. Ele estava recebendo dinheiro para ir amaldiçoar Israel. Mas o Deus de Balaão, que Balaão era um profeta abençoado, ainda que ele bateu na jumenta, porque a jumenta via o anjo e ele não via, e a jumenta distorcendo para não esbarrar no anjo, encostou o pé dele em uma muleta e disse que machucou a perna dele, e ele bateu na jumenta, e a jumenta foi obrigada a falar com ele: mas olha, eu carrego você há tanto tempo nos meus lombos, nunca falei com você nada, e agora você está me maltratando, batendo em mim. E ele ficou muito chateado, mas mesmo assim, agora o anjo aparece para ele e diz: olha, você vai na sua caminhada, mas lá você não pode amaldiçoar Israel, porque quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, e quem abençoar Israel será abençoado. Por isso, eu e você, nós não podemos ser contra Israel, ainda que eles rejeitaram a Jesus, mas a rejeição deles foi para que eu aceitasse Jesus e para que você aceitasse Jesus. Aleluia, meu Deus! Mas rejeitar Israel nós não podemos, porque a rejeição de Israel se transformou em vitória, porque a própria Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quando receberam se fez feito filho de Deus, porque creram no seu nome. Então veja bem que nesse caminho da maldição, disse que Balaão foi nesse propósito, mas chegando lá, ele subiu no primeiro monte, foi feito um sacrifício, e naquele sacrifício era oferecido ali em altares, e depois feito a maldição. Disse que Balaão não amaldiçoou, disse que ele abençoou Israel. Novamente, Balaque fala: moço, mas eu te chamei aqui, não foi para isso. Ele disse: olha, eu não posso falar nada fora da direção de Deus, eu sou profeta, e o que Deus colocar na minha boca, isso eu falarei. Então, irmãos, Deus colocando a sua palavra na boca do homem, você tem que falar aquilo que Deus mandou, e não o que fulano de tal mandou, o que fulano de tal quer mandar. Não fale aquilo que Deus mandou, porque Deus vela com sua palavra. É por isso que Jeremias, quando ele mostrava a ele um pé de amendoeira, ele disse: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse: eu vejo um pé de amendoeira. Ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Então Balaão estava falando a palavra do Senhor. E, novamente Balaão disse: eu não posso falar outra coisa, senão bênção, porque Deus não permite eu amaldiçoar. Fui chamado para amaldiçoar, mas eu estou aqui para abençoar. Louvado seja Deus. Ainda que alguém quer que você seja maldito, mas o Cristo que morreu na cruz, Ele te abençoa todos os dias. Todos os dias ao levantar, você já levanta agradecendo a Deus pelo segundo de vida que você já está tendo novamente, porque ontem você teve, hoje você tem e amanhã você vai ter, porque você saiu da maldição e está debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. E quem está debaixo de bênção, irmão, ninguém consegue. Por isso que já viu alguém falar assim: olha, eu quero que você fale feitiço para o fulano. Ele é o quê? Eu não sei o que é, não, parece que ele é crente. Ele falou: nossa, ninguém mexe com crente, não. Ninguém pode amaldiçoar aquele povo, não. Se for amaldiçoar eles, não pega neles, não,
porque eles são protegidos, somos mesmos. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram, e diz: provai e vede que o Senhor é bom, louvado seja Deus. Nenhum homem ímpio pode amaldiçoar você. Ele quer, mas não pode. Querer uma coisa, mas não pode. Por isso, quando alguém vê você no sucesso, crescendo, ele diz: ah, se eu pudesse, eu engoli aquele camarada vivo. Mas ele não pode engolir. Não pode engolir porque o seu tamanho, você já é grande. E você tem um Deus maior que você, que está dentro de você, que domina você, que guarda você, que ajuda você e que sustenta você 24 horas. Então não consegue. E ele olha assim: olha, se eu pudesse, eu engolia ela viva. Se pudesse, mas não pode. Não pode por quê? Porque Deus não permite. Porque você foi chamado para ser bênção e não maldição. De maldição você era. Você, antes de aceitar Jesus, a Bíblia diz que nós éramos malditos. Porque Jesus se fez maldito por mim e por você. Mas hoje nós não somos mais malditos. Nós somos hoje benditos para a glória e para a honra do nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz claramente: bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Por isso ele é abençoado. Por isso ela é abençoada. Então aqui está, irmão, a vitória é nossa. Você faz bem em ser crente. Você faz bem em servir a Deus. Porque você não está debaixo de maldição. Você está debaixo da bênção de Deus. É por isso que quando você vai fazer uma coisa e talvez você não tenha uma orientação de você mesmo, você procura o seu pastor, fala: pastor, eu estou querendo fazer isso, o que o senhor acha disto? Ele diz: irmã, pode fazer, que a senhora está debaixo da bênção de Deus. Louvado seja Deus. Deus usa ele para te abençoar, que você já é abençoado, mas está sem a direção. Aí você pega a direção, faz, dá certo, e o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, não tem coisa melhor do que sair de fracasso e ir para a vitória. Sair de maldição e ficar debaixo de bênção. Se for perguntar aqui para os irmãos, quantos aqui são abençoados, eu posso dizer: ainda que você esteja ganhando o mínimo possível, mas o mínimo possível seu é abençoado. O mínimo que você ganha é abençoado. E às vezes você vai crescendo debaixo da bênção do Senhor. A bênção do Senhor acrescenta vitória. A bênção do Senhor te leva bem longe. A bênção do Senhor faz você crescer espiritualmente e, por que não dizer, materialmente? Porque nós não crescemos só na horizontal, não, meu irmão. Você cresce na horizontal e na vertical de Deus. Por isso os louvores que foram cantados aqui nessa noite, você é edificado, é porque o louvor está aqui na vertical, mas como um sacrifício subindo direto ao trono de Deus e sendo recebido lá, Deus manda alegria para o seu, para o meu, para o nosso coração, e o nome do Senhor é glorificado. É isso que nos faz ser crentes. É sair do fracasso para a vitória, sair da maldição para a bênção. A hora está ficando curta ali, mas ainda nós vamos falar transformando o mal em bem. Eu acredito que vai dar tempo. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformado por Deus em bem para todo mundo, inclusive para os seus próprios irmãos.
Veja bem, o mal ele é existente. Alguém pode até querer que o mal venha posar na sua casa, mas na sua casa não tem porta aberta para o mal. A sua casa é uma porta aberta para o bem. Você sabia disso? Aleluia, meu A Deus. sua casa é uma porta aberta para o bem, porque você é um seguidor do bem. Quem é seguidor do bem, então o mal não tem chance. Ainda que ele quer entrar na sua casa, mas a porta é trancada. Agora o bem, toda hora que chegar, você diz: é bem-vindo, meu irmão, é bem-vinda, minha irmã, porque a sua casa é a casa do bem, porque você serve o Deus do bem, você adora o Deus do bem, e você vive debaixo das mãos do Deus do bem. Por isso é que o salmista falava com toda a ousadia lá no Salmo 27. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para mim contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender o quê? Ser abençoado, ser um homem próspero, ser uma mulher próspera. Tudo que você fizer, Deus o abençoará. Não tenha temor de fazer, não. Se Deus colocou algo no seu coração para fazer, pode fazer, que a aprovação é de Deus. Se Ele colocou no seu coração: pastor, mas eu quero fazer, é docinho, doce custa 50 centavos, mas desses doce de 50 centavos, Deus pode fazer você crescer em uma promoção e ser uma vendedora até internacional. Por quê? Porque Deus colocou no seu coração. Se Ele colocou no seu coração, Ele vai fazer prosperar. Se Ele vai fazer prosperar, a bênção do Senhor vai ser multiplicada, porque a sua casa é a casa do bem. A casa do bem. A casa do bem não tem chance para o mal. A casa do bem, ela não abre porta para o mal. Ainda que o mal quer vir, quer invadir a sua casa, a minha casa, a nossa casa, mas ele não tem chance, porque a chave foi trancada e jogado fora. Aí ele não acha a entrada, e agora podemos dizer: nós estamos no bem, e no bem nós vamos servir a Deus continuamente, como disse lá Jeremias 29, e versículos, se não me engano, isso aqui eu vou ler com vocês, 29, 11. Veja bem o que disse Deus. Jeremias 29, 11. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é. Veja bem, isso é para você e para mim e para nós. Isso aqui não é só para você, não. É para quem está ouvindo e guardando essa palavra no coração. Porque eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um bem ou um fim que esperar. Então veja bem, Deus tem promessa para seu povo. E a promessa de Deus nunca foi uma promessa ordinária. São promessas de grandes vitórias. Por quê? Porque você não é do mal, você é do bem. Quem é do bem, ainda que alguém queira fazer o mal, ele está repreendido através do sangue de Cristo Jesus lá no Calvário. Ainda que queira fazer o mal, não consegue, porque o bem está com você, o bem está comigo, o bem está conosco. Ô irmãos, eu confesso a você, vale a pena servir esse Deus. Aleluia! Vale a pena servir esse Deus.
Por isso, ele nos chama, os crentes, de louco até. Olha, eu acho que esses crentes, eles são doidos, esse povo não bate bem da bola não, mas é porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós estamos do lado do bem, e o lado do bem vai bem longe, não só aqui na terra, também nós estamos caminhando para um lugar bem longe, que é o céu, mas nós vamos chegar lá para a glória do nome do Senhor. Por quê? É porque nós pertencemos ao bem. O bem está comigo, está com você 24 horas. Ainda que haja consequência, ainda que haja luta, ainda que haja enfermidade, o bem está com você. O bem mora em você. O bem reside em você. Ele habita em você. E se ele habita em você, não tem chance para o mal. Não tem chance para o mal. É isso que me alegra. Isso me alegra muito. É isso que nos faz caminhar. Caminhar. E vendo que passo a passo nós estamos vencendo. Eu estava falando com a minha esposa agora nesses dias, porque nós estamos num processo, eu e o irmão. Obrigado, até seu nome, estou esquecendo, pelo amor de Deus. Eu perdi a mente aqui. Nós estamos num processo terrível na nossa empresa. Nossa, não tem nada lá. A partir de hoje eu já comecei até a me ligar para a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, é claro, eu sou aposentado. Mas eu estava falando com minha esposa, parece que o pouco que nós estamos ganhando, recebendo da aposentadoria, parece que como se estivesse juntando com o direito que eu devia, que eles não estão pagando não, só está lá, há 5 meses, quase 4 ou 5 meses sem pagar a gente, fora do SPC, mas irmãos, Deus tem dado a sabedoria à mulher, e eu também falo, é claro que a gente vai usar a sabedoria, né? Não pode gastar muito, não pode também não deixar de gastar, botar lá na poupança, daqui a pouco ele some de lá, porque o jeito está tendo ladrão, né? Nem para a poupança não coloca. Mas você sabe gastar com sabedoria, Deus te dá entendimento. Você passa a viver até melhor, porque agora você vai criar a confiabilidade. Não, eu tenho é isso. Mas aqueles que não estão lutando aqui, ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai sobrevivendo do mesmo jeito. Às vezes tem hora até melhor, porque Deus abre a porta e fala assim: ó, Deus mandou vir trazer isso aqui para você. É verdade. Esse Deus nosso não é brincadeira, não, gente. Alguém saiu lá de São Judas, não sei, lá do coração de Jesus, lá de São João da Ponte. Pô, moço, eu trouxe uns frangos para você. Falou, tu, moço, isso é bênção, então foi Deus que te mandou. Que esse domingo não tinha o do frango, não. Não tinha o do frango sair do seu bolso. Mas Deus ordenou alguém que trouxesse para você, para mim ou para nós. É porque esse Deus nosso, Ele cuida de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Porque nós estamos no caminho do bem. E no caminho do bem, é por isso que o salmista disse, bem claro, e dá para nós alimentar isso que o salmista diz lá no Salmo 92,14. Ele diz que o justo, ele vai florescer como palmeira, ele vai crescer como cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor vai florescer nos atos do nosso Deus. Diz que na velhice ainda vão dar fruto e vão ser viçosos e florescendo, para anunciar que o Senhor é reto, porque o Senhor cuida mesmo. Ele zela mesmo de você, Ele zela de mim, e por isso que ninguém consegue entender o porquê nós servimos a Deus. Servimos a Deus para Ele cuidar de nós aqui na terra e depois nos transportar para outra terra que está lá em cima. Porque a própria Bíblia diz que a nossa cidade não é Montes Claros, a nossa cidade está lá em cima, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, capaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, a minha cidade, aqui é para mim morar, temporariamente, 70, 80,
90, 95, minha mãe está com 95, eu vou fazer 71 agora. E não estou querendo viver mais, mas se ele não permitir, eu sei que eu vou sair daqui para ali. Porque a própria Bíblia diz, a nossa cidade está no céu, de onde nós esperamos. Aleluia, meu Deus! Fico devendo falar o final do nosso tema aqui. Vou ficar devendo, mas não houve oportunidade. Eu vou pedir o pastor aqui para me deixar eu voltar aqui. Se eu deixar, eu volto. E se eu voltar, eu acho que eu vou falar esse aqui, que é transformando o nosso azar em sorte. Azar e sorte. E existe isso na Bíblia? Existe. A nossa sorte não é para estar jogada na telecena e nem jogar na Mega Sena, não. Você sabe quem é a nossa sorte? É Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz de sorte que nós encontramos com o Filho de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora, meu irmão, você está vivendo um tempo de sorte, porque tempos passados, quantos de nós aqui não podíamos nada, e hoje nós podemos dizer, podemos tudo, porque está escrito lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Alguém diz, ela fala que pode, mas não pode. Se você fala que pode, Deus vela por essa palavra que sai da sua boca, porque o que sai da boca do crente é espírito e vida, e Deus aprova para a glória do seu santo nome. Eu paro por aqui. Não vou continuar falando sobre a sorte, que não vai dar tempo. Mas que Deus os abençoe. Eu quero só fazer uma oração com vocês aqui. Desculpa, pastor, eu não perguntei o seu nome. Edson. De errar que eu conheço tantos Edson, e agora eu vou lembrar. Eu lembro da esposa dele quando jovem, porque nós éramos frequentadores da casa do solteiro. Quando eu me converti, eu saía do Santa Rita, onde eu moro, e vinha aqui no Major Prato, na casa do irmão Finado Pedrinho, saudosa memória, e lá a gente sentava nos banquinhos que não tinha nem costa. Aqui não, isso aqui tem costa, aqui é de luxo. Mas lá sentava num banquinho sem costa e ficava naquele grupo de 2 horas e o fogo caía e o nome do Senhor era glorificado. Aleluia, meu Deus! O Major Prato começou na casa do irmão Pedrinho e eu fui um dos frequentadores. Maracanã começou na casa da irmã Edith, eu era um dos frequentadores. Aonde tinha oração e vigília, era comigo. Eu largava minha esposa lá cuidando dos meninos à noite e às vezes chegava lá de madrugada nas vigílias, porque hoje eu não aguento fazer muita coisa, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Eu quero só fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida de vocês. Wagner, está aí. Está aí. Vamos abençoar o nosso querido. Então, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que orem por nós também. Nós estamos ali ao lado do pastor do Simpra, a igreja do Simpra, pela vontade de Deus, já está desmembrada, desvinculou da sede, entre aspas, né? Mas aqui, daqui a um tempo também, Deus vai abençoar, que isso aqui também vai se integrar e a renda vai ficar aqui. Eu tenho por certo que Deus vai fazer isso. Lá, eu estou lá, eu falei com o pastor que eu não queria ser nada, não. Eu queria só ser membro e cooperar com ele, assim que ele pede para dar escola, o ensinamento. Agora, quinta-feira mesmo, ele está viajando, aí eu vou estar dando ensinamento. Domingo eu estava pregando e ele falou, não é para o senhor aí? Eu falei, ó, se estiver de pé e conseguir falar, porque crente tem que ser igual vela. Vela acaba em pé e acesa. O crente tem que acabar em pé e acesa também. É verdade.
Louvado seja Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Aleluia, diante do meu Deus. Senhor queremos te louvar, te agradecer por essa noite oportuna que aqui nós tivemos, Senhor, juntamente com cada irmão e cada irmã. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que cada vez mais faça a tua filha ser vitoriosa, faça a sua filha ser abençoada, Senhor, e multiplica cada vez mais esta igreja, dando vitória ao pastor Edson, juntamente com a sua comitiva. Pai querido, eu sei que tu és Deus para promover bens do céu até a terra, e nós cremos que o Senhor fará isso para a glória do teu nome. E a tua filha que aqui está, e teus filhos que aqui está, abençoe cada vez mais, Senhor. Faz vencedores, vencedora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu tudo te peço e te agradeço em nome de Jesus. E amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Que as mãos poderosas do Senhor, ela continue direcionando a sua vida em todas as áreas e em todos os sentidos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do nosso Santo Espírito Santo seja na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Agradeço ao nosso pastor pela cooperação nessa noite. Eu mando lembrança para o nosso pastor.